Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui para mais um episódio desse meu novo projeto aqui no YouTube. E se você não sabe do que isso se trata, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo que eu expliquei do porquê que eu tô fazendo tudo isso, porquê que eu tô aqui querendo agora mostrar o que eu faço com o meu dinheiro, meus investimentos e tudo mais. Então, vai no card, assiste o primeiro vídeo e depois volta aqui para continuar, beleza? Antes de começar, eu só queria dizer para vocês que esse daqui não é um canal que é para ser visto como uma recomendação de investimento. Ou seja, não é para você chegar aqui e só copiar tudo que eu tô fazendo cegamente sem se perguntar o porquê. Se você tá procurando um canal desse tipo, existe alguns canais desse tipo no YouTube, existem alguns sites, algumas plataformas que fazem isso. Então, se por acaso esse for o seu objetivo, aqui não é o lugar certo, beleza? Sempre gosto de falar que na verdade a minha intenção é mostrar o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, mostrar as decisões que eu tomo para tentar abrir a sua mente se você não faz isso ainda, entendeu? E tentar perceber que qualquer um, independente da idade e da quantidade de dinheiro, pode investir e deve começar o quanto antes. Hoje eu decidi separar aqui para vocês um vídeo um pouquinho diferente, em que eu vou mostrar para vocês quais ações eu tenho na minha carteira e contar um pouco brevemente por cima do porquê que eu tenho cada uma delas. Se eu fosse fazer um vídeo analisando uma a uma, provavelmente isso daqui demoraria umas 2 horas. Então esse não é o objetivo, eu quero dar uma visão geral e explicar o porquê, em boas palavras, né, eu faço tudo isso que eu faço, beleza? E eu espero que você consiga de alguma forma tirar algum proveito disso daqui e replicar, de novo, não fazendo igualzinho que eu tô fazendo, mas tentar entender essa estratégia e ver se faz sentido ou não pra você e quem sabe você aplicar isso daí na sua própria carteira, beleza? Bom, eu preparei aqui pra esse vídeo ficar um pouco mais fácil, eu montei aqui um Excel e onde eu coloquei todas as ações que eu tenho na minha carteira, separei por setor, subsetor e segmento. Isso daqui é um controle que eu faço interno meu, então toda vez que eu tô pensando e tô vendo alguma ação nova para eu incluir na minha carteira, eu coloco ela aqui, escrevo o setor, o subsetor e o segmento e coloco aqui um não. E aí à medida que eu vou comprando e tenho ela na minha carteira, eu vou mudando para sim. Então como vocês sabem, a gente passou e a gente está ainda no momento de crise, então a gente teve uma queda bastante acentuada na bolsa e eu aproveitei essas quedas para ir comprando as ações, aumentando as minhas posições e comprando algumas ações que eu não tinha ainda. Por isso que vocês estão vendo aqui que tá tudo sim, porque são as ações que eu tava querendo ter e hoje todas eu tenho, beleza? Algumas mais antigas, algumas mais novas, e aí se vocês quiserem que eu faça depois um vídeo falando das minhas ações mais antigas, das minhas posições desde lá 2017, que foi quando eu comecei a investir, escreve aí nos comentários que eu faça um vídeo dedicado para elas, beleza? Mas bom, vamos começar aqui. Se vocês conseguirem olhar minha tela, vocês vão ver que eu tenho aqui na primeira coluna, é uma tabela bem simples, beleza? Eu separo aqui por ativo, então cada uma das ações, e aí eu conto elas aqui no final. Então eu tenho 19 ações, tá, de empresas diferentes, na verdade 18, né, porque eu tenho duas ações diferentes, uma preferencial e uma ordinária da CEMIG, e eu não, na verdade, pra ser bem sincero, eu não sei porque eu tenho as duas, tá? Eu devo ter me confundido na hora de comprar, eu só queria comprar a preferencial, mas eu acabei comprando a ordinária também. Então, na verdade, eu tenho 18 ações, né, de empresas diferentes. Essas empresas, elas estão divididas em 6 setores diferentes, em 10 subsetores diferentes e em 11 segmentos diferentes, beleza? Por que, começando aqui de forma geral, por que é importante você ter várias ações em segmentos, setores, subsetores diferentes? Acho que vocês já devem ter ouvido, se você já é do mundo de investimentos, você deve estar acostumado, né, a ouvir as pessoas falando que diversificação é um negócio positivo para você fazer. Por quê? Vamos pensar num exemplo muito básico aqui. Se você tem todo o seu dinheiro em uma só empresa e essa empresa passa por um momento muito difícil, desde que seja, sei lá, um momento de crise ou a empresa começa a quebrar, começa a não ter caixa, o seu dinheiro vai evaporar, beleza? E aí você vai ter apostado todas as suas fichas em uma coisa só. Então, basicamente, não é interessante que você aplique todo o seu dinheiro em uma só empresa, em uma só ação, beleza? Então, esse que é o conceito geral da diversificação. Se você quiser aprofundar um pouco mais, entender o porquê, entender um pouco a matemática por trás, eu vou deixar aí na descrição um link num artigo bem legal falando sobre isso, e aí tem vários estudos de caso que aí você pode se aprofundar um pouco mais, beleza? Mas bom, vamos passar aqui. Eu tenho então, separado em setores, eu tenho 3 empresas que são do setor de consumo cíclico, que é aquele consumo que ele não é muito resiliente a, por exemplo, uma crise econômica. Por um exemplo, MRV, que é uma empresa de construção civil.
com uma taxa de juros baixa, por exemplo, com os financiamentos mais baixos, essa empresa tende a ganhar com isso. Por quê? Porque as pessoas acabam dando entrada em financiamentos de casa com mais facilidade. E conforme for, teoricamente, as pessoas aumentam o número de pessoas querendo comprar casas, né, e financiar os seus imóveis. Então ela tende a se beneficiar com isso. Mas, por outro lado, por exemplo, se a gente tem uma crise econômica em que as pessoas precisam poupar dinheiro, em que elas não têm muito dinheiro, aí elas acabam não fazendo isso, beleza? Elas acabam não tendo uma opção de, por exemplo, dar entrada de financiamento numa casa. A mesma coisa acontece com, por exemplo, a CVC, que é uma empresa de viagens, né, de turismo, que também, numa crise econômica, como a gente está tendo agora, ninguém está viajando. Então ninguém está querendo gastar dinheiro para, sei lá, fazer um pacote de férias, um pacote de viagem com a família. Então essa empresa tende sim a ser prejudicada no curto prazo. Então eu tenho 3 empresas nesse setor: a IOSP, a MRV e a CVC. Eu tenho bastante empresa do setor financeiro, de bancos. Isso, na verdade, foi uma decisão que eu tomei no começo da minha carteira, em 2017, quando eu estava montando ela. Eu acabei ficando bastante, vamos dizer assim, grande no setor bancário. Não sei dizer se isso foi certo ou errado, mas naquele momento eu, querendo ou não, eu entrei em boas horas, né? Vamos dizer assim, os preços estavam bastante atraentes, eu acabei comprando um pouco disso. Talvez hoje, se eu estivesse montando minha carteira, eu não teria tantos bancos assim. Mas ó, só para você ter uma noção, eu tenho o Banco do Brasil, tá? Porque apesar de ser um banco estatal do governo e eu ter um pouco de receio em comprar empresas que o governo tem muita participação, o Banco do Brasil, querendo ou não, é o segundo maior banco do Brasil, né? E muitos brasileiros ainda têm essa noção de que, cara, o governo tá para ajudar a gente, entendeu? Então tem muito dessa confiança no governo ainda por boa parte dos brasileiros. Então tem muita gente que tem conta no Banco do Brasil, ele tem tentado inovar cada vez mais, então é por isso que eu tenho essa posição, desde 2017. Tem o Bradesco também, Itaú, Banco Inter, que aí é um banco digital, né, que tá inovando nesse setor. Não vou dizer que é uma aposta minha, porque eu não tô aqui para apostar nem nada, mas foi algo que eu vi crescer. Eu vi as pessoas começarem a cada vez mais criar conta e aderir, e aí foi por isso que eu comprei essa ação, né? E, obviamente, depois de ter analisado todos os múltiplos, o resultado da empresa, que não cabe falar muito disso aqui. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar: eu tenho o Itaú, as ações do Banco Itaú mesmo, e eu tenho as ações da Itaúsa, beleza? Que tem uma participação no Banco Itaú. Mas qual que é a diferença disso? Na verdade, eu não olho muito como uma diferença, para falar a verdade. Comprando Itaúsa, eu estou comprando o Banco Itaú. E como os múltiplos de Itaúsa e o preço é muito mais atraente do que eu comprar só Itaú, eu acabei optando também por começar a aumentar minha posição em Itaúsa e deixar um pouco de lado Itaú. Então tudo que eu tenho hoje em dia de Itaú foi o que eu comprei antes de começar a comprar Itaúsa. E tudo o que eu estou comprando agora a partir de hoje não, a partir de algum tempo atrás, né? Eu estou comprando tudo em Itaúsa, beleza? Eu tenho mais uma empresa do setor financeiro, mas agora que não é um banco, é uma corretora de seguros e previdência, que é a Wiz. Isso daqui foi uma recomendação. Se você não viu o meu vídeo que eu fiz no meu segundo episódio do meu vídeo, em que eu mostro como é que eu faço para tomar as minhas decisões, a Wiz foi uma recomendação da Suno Research, que é uma casa de análise que eu sou membro, e aí eu lendo as recomendações deles, eu vendo o que eles estavam falando ali, eu acabei tomando conhecimento da Wiz, acabei analisando por conta própria a empresa, e aí eu decidi fazer meu primeiro aporte agora, deve fazer 2, 3 semanas, beleza? Em questão agora no setor de materiais básicos, mineração, minerais metálicos, eu tenho a Vale e eu tenho a Bradespar. Isso aqui funciona basicamente no mesmo sentido que Itaú e Itaúsa, beleza? Eu tinha sempre Vale, beleza? Eu ficava sempre comprando a Vale, só que a Bradespar é uma holding que tem 100% de participação na Vale. E aí os múltiplos dela e o preço dela é muito mais atraente do que eu comprar Vale. Então, basicamente estou fazendo a mesma coisa comprando Bradespar, né? Porque comprando Bradespar eu estou comprando Vale. Então eu estou meio que replicando, tudo que a Bradespar faz, ela replica os resultados da Vale. Então eu decidi, em vez de comprar Vale, comprar a Bradespar, só por uma questão estratégica mesmo. Tenho também uma outra empresa chamada Paranapanema, que aí é no setor de cobre, né, artefatos de cobre, no segmento, de artefatos de cobre, no subsetor de siderurgia e metalurgia. E essa foi uma empresa, na verdade hoje em dia, que
está passando por um momento muito complicado, né? Por muito tempo eles vinham tendo prejuízo, problemas de caixa, endividamento, e essa empresa está tentando se recompor, né? Ela está tentando vamos dizer assim, se refazer e voltar melhor. E, de novo, não é uma aposta minha, eu olhei isso daqui, tem um risco muito maior que essas outras empresas que eu falei, só que por eu acreditar no que os executivos estão falando, por eu acreditar nos planos e por eu começar a ter visto um pouco de resultado, foi assim por isso que eu comprei essa empresa, beleza? A gente tem a Gerdau no segmento de siderurgia, que também é uma grande empresa, essa é uma posição que eu tenho desde 2017, nunca deixei de ter, os resultados deles são bem atraentes. Eu tenho IP Marcas, que é na questão de saúde e comércio, beleza? Eles são, se eu não me engano, a maior empresa do Brasil na questão de medicamentos e farmácia, beleza? Eu posso estar enganado, eles podem não ser o maior, então vou deixar aqui na descrição também o site dela para vocês darem uma olhada. Mas o que estava acontecendo? Eu estava lendo sobre ela e eles têm bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento. E eles têm expandido muito e querendo crescer muito. Então eu vejo isso, apesar de você investir em pesquisa e desenvolvimento, você queimar o caixa, eu vejo isso como uma coisa boa no futuro e no longo prazo, porque quanto mais a empresa se desenvolve, mais ela pesquisa, mais ela vai gerar valor e vai conseguir ganhar mercado. Então por isso que eu tenho essa posição até hoje também. Eu tenho a Vivo na questão de telecomunicações, setor de energia elétrica, esse é um setor que eu aumentei minha posição agora, eu não tinha muitas empresas dessa, tá? Eu tinha só a CEMIG, por uma questão de gostar da empresa e também no momento que eu comprei se falava muito de privatizações e coisa assim, algo que eu acredito que é bom para a empresa, tá? E eu tinha só ela. Aí por que eu acabei comprando a Taesa e a Engie? Porque, de novo, graças aos relatórios que eu li ali na Suno Research e também por causa do setor elétrico não ser um setor que é muito, vamos dizer assim, prejudicado com uma crise, entendeu? Porque as pessoas continuam consumindo energia, a gente precisa ainda de energia para rodar o mundo e esse setor só vai acabar no dia que o mundo acabar, né? E não tiver mais geração de energia. Então ele é um setor que segura bem, apesar de, obviamente, numa crise tudo ser prejudicado, ele é um setor que segura bem, tá? E por isso que eu aumentei um pouco mais minha posição. Então, hoje é isso que eu tenho, beleza? Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de qual que é o meu objetivo, beleza? Esse aqui é o meu objetivo, como eu falei para vocês, eu quero ter 80% em renda variável, 20% em renda fixa, beleza? Eu tenho aqui um caixa meu que eu guardo sempre R$8.000, esse número aqui talvez eu vou ter que dar uma atualizada, mas eu guardo sempre R$8.000 ali para uma emergência em que eu realmente preciso usar o dinheiro para alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou precisar, sei lá, ser internado num lugar e eu preciso comprar um remédio super caro que custa R$5.000. Aí eu vou pegar desse caixa de emergência aqui para usar para isso, beleza? O resto do meu caixa para oportunidades, como eu falei no meu outro vídeo, se você não viu, veja, tá aí no card. Eu uso isso daqui para aproveitar as quedas da bolsa e ir comprando mais ações, aumentando a minha participação. E aqui eu faço uma continha, né? Basicamente eu vejo quanto eu tenho hoje, né? Quanto que eu vou precisar ter, e aí eu vejo meu percentual aqui para eu cumprir essa meta de 80-20, beleza? Então, às vezes, por exemplo, a bolsa sobe muito e eu acabo tendo mais de 80% do meu patrimônio em ações e menos de 20%, por exemplo, do meu patrimônio em caixa. E aí eu tenho que usar isso daqui, eu uso esse Excel para rebalancear e ver, tá bom, quanto que eu preciso, qual é o valor do aporte que eu preciso colocar no meu caixa para voltar no percentual 80-20, beleza? Eu faço daqui sempre, sei lá, acho que cada mês, toda vez que eu faço meus aportes, beleza? E aqui é o meu objetivo. Então, como em percentual, né? Então, eu tenho 5% da minha carteira de renda variável no fundo Alaska Black, que é um fundo de ações. Aí eu tenho 3% em todas as outras empresas, tirando YouTube e Vale, porque eu não estou mais aumentando minha posição nelas, porque o YouTube eu estou comprando Itaúsa e Vale eu estou comprando Bradespar. E Peman e Banco Inter eu também estou deixando a posição um pouco menor, tá? As razões do porquê disso, acho que dá para eu fazer um outro vídeo, então se você quiser entender, comenta aí e deixa seu like. Mas é isso, eu tenho no IVVB11, que é um fundo que replica o S&P. Então, como eu não posso hoje em dia comprar
ações, as BDRs, né, que o pessoal chama, que são ações de fora do Brasil na Bolsa Brasileira, eu não posso fazer isso porque eu não sou um investidor qualificado. A única forma que eu vi, a não ser abrir uma conta numa corretora lá de fora, para eu aplicar em ações estando no Brasil, lá fora, foi comprando o IVVB11, que é um fundo de índice que replica o S&P 500, que, vamos dizer assim, é como se fosse o Ibov aqui no Brasil, beleza? E aí eu tenho 25% do meu dinheiro, essa é a minha meta, tá? Eu não tenho hoje isso, mas é a minha meta, 25% no IVVB11. E aí, no futuro, a minha meta, né, seria esses 25% que eu tenho no IVVB11, colocar em ações certas, né, das empresas que eu realmente acredito lá fora. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do porquê que eu quis fazer esse vídeo. Na verdade, era para mostrar para vocês que diversificar a carteira, querendo ou não, é diminuir o seu risco de perder todo o seu dinheiro em algum problema que a gente tem, que os problemas acontecem de verdade. Então, diversificar é isso, cara. É você tentar proteger o seu patrimônio. Mas lembre-se, é sempre bom você diversificar em empresas que, 1, você conhece, 2, que você acredita e 3, que fazem algum sentido para você, né? Não adianta você sair comprando todas as empresas sem saber o que é, porque aí você vai estar fazendo uma bela cagada. Mas é isso, galera. Comenta aí se você tem uma carteira parecida com a minha, se você faz alguma coisa que eu não faço e você acha que eu tô errado e você tá certo, comenta aí pra gente criar um debate e depois a gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sempre aquilo que eu falo no final, comenta aí alguma sugestão que você quer que eu traga no próximo vídeo, fala um assunto que você quer que eu fale, alguma coisa em especial que você quer saber, beleza? Porque não tem problema nenhum, eu sempre abro aqui pra vocês, beleza? É isso, valeu, falou, fui!